Olá, Ana, boa tarde, Joel, todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Exatamente, para a gente ter uma ideia, 8 anos e meio depois, a Rússia volta a fazer um referendo para tomar um território da Ucrânia. A gente lembra que em 2014 a Rússia anexou uma península que fica ali ao sul da Ucrânia chamada Crimeia. Bastante gente já deve ter ouvido falar desse território nos últimos meses, principalmente. E agora a Rússia repetindo esse movimento, agora na parte leste da Ucrânia. Como o Joel bem falou, algumas regiões ali que ficam muito próximas, como Zaporizhia, Zaporizhia até muito perto da Crimeia, mas temos também Donetsk, Luhansk, ficam mais próximos do território russo, e ali há uma comunidade mais culturalmente ligada aos russos, até pessoas mesmo que falam apenas o russo, têm menos ligação com o governo ucraniano, mas ainda assim também sob muita pressão todo esse referendo, como o Joel também bem explicou. Hoje, então, o presidente Vladimir Putin oficializou e assinou um decreto ali, um tratado, para que de fato essas regiões, essas 4 regiões que nem estão totalmente ocupadas pela Rússia, a gente vale ressaltar que nem todas estão totalmente controladas pela Rússia atualmente na guerra da Ucrânia, mas mesmo assim o presidente Vladimir Putin assinou ali um tratado para incluir essas regiões que agora fazem parte da Rússia, pelo menos segundo os olhos da Rússia, segundo os olhos da comunidade internacional, pelo menos a maior parte, incluindo inclusive a ONU, a Organização das Nações Unidas, a situação na verdade não é assim. É como nos olhos da comunidade internacional, para o nosso ouvinte entender um pouquinho mais, é mais ou menos assim: um grupo vai até a sua casa e ocupa essa propriedade, mas ele não passa a ser dono desse imóvel, apenas está ocupando. É assim que a comunidade internacional observa esse movimento da Rússia atualmente, está apenas naquele lugar circunstancialmente, mas não é dono desse território, e sim a Ucrânia quem deve dominar, quem deve controlar e governar essas regiões, algo que é negado por Vladimir Putin, que disse hoje, inclusive, que esse é um desejo de milhões de pessoas, que foi ali referendado, então, através dessa pesquisa, né, desse processo eleitoral bem rápido, né, que foi feito nessa semana ali nessas regiões, no leste e no sul da Ucrânia. Segundo Vladimir Putin, essas pessoas, esses moradores dessas regiões, são vítimas do terrorismo da Ucrânia, e essa anexação já está feita, não é mais negociável de nenhum tipo com a Ucrânia ou com qualquer outro país do Ocidente. Isso porque a gente sabe, os dois lados atualmente, Rússia e Ucrânia, não estão na mesa de negociações. Há muitos meses não vemos esses países conversando entre si, nem mesmo com organizações consideradas mais neutras ou países mais neutros. Mas se tivermos uma possível negociação no futuro próximo, Putin já avisou que essa anexação não vai fazer parte. Agora cabe, claro, à Ucrânia e aos países que apoiam as forças militares ucranianas tomarem de volta a força, né, com base militar mesmo, na base da força militar, com bombardeios, com tanques, enfim, com todos esses instrumentos que a guerra impõe, e ali de fato expulsar os russos. Vai ser as duras penas, com certeza, esses caminhos nos próximos meses, tanto que o presidente Volodymyr Zelensky, como a Ana estava falando agora há pouco da OTAN, né, esse braço militar dos países ocidentais ali do Atlântico Norte, do Oceano Atlântico na parte norte, o presidente Volodymyr Zelensky hoje fez um pedido formal à OTAN para de fato fazer parte dessa organização, inclusive de uma forma acelerada. Ele pediu uma adesão acelerada para incluir a Ucrânia nesse grupo, mas ao que parece a gente não vai ter isso tão rápido, e talvez até mesmo no longo prazo. É muito difícil que aconteça, porque a OTAN, atualmente com 30 países, é uma organização que, claro, é a mais forte atualmente, tem uma grande potência militar, mas ainda assim, caso entrasse em conflito com a Rússia, como seria o caso se a Ucrânia de fato entrasse nessa organização, a gente teria provavelmente aí a eclosão de uma terceira guerra mundial, talvez inclusive até a China entrando no conflito ali como aliada da Rússia. Enfim, seria algo com poucos precedentes na nossa história. Então é uma situação um tanto quanto tensa. Se,
por um lado, o inverno europeu vai se aproximando ali do continente. De fato, na guerra a gente vê uma situação muito quente, né? Não tem como dizer o contrário, essa situação está bem aquecida e parece que não vai ser tão cedo que a gente vai ver uma situação diferente, viu, Ana e Joel? A única pessoa que fez algum prognóstico que deu certo em relação à situação foi o presidente da França, né? Que em um certo momento, quando a gente estava aqui na expectativa de que a guerra acabaria em alguns dias, algumas semanas, falou, vamos nos preparar para um conflito que vai durar bastante tempo. E que agora, como o João bem falou, pode estar se aproximando de uma reta definitiva, até porque os europeus têm uma certa pressa em resolver essa questão pelo inverno europeu, né? E todas as questões de limitação de acesso à energia que os boicotes à Rússia têm trazido para o bloco, que depende muito do gás para manter o aquecimento das casas no inverno muito rigoroso como é o da Europa. E o Zelensky está cansado de saber que um território não pode ingressar na OTAN, independente de qualquer coisa, se ele estiver vivendo um certo conflito. Exatamente. Mas Ucrânia... é para fazer uma pressão mundial, né? Exato, mas não tem lógica. Esse Zelensky, ele fica fazendo coisas para inglês ver, fica jogando para a galera. Esse cara é um irresponsável também. Essa guerra tem que acabar e tem que começar por ele. Ele tem que tomar esse tipo de decisão também, sabe? Tem que baixar a bola. Tem hora que você tem que recuar, né? E ele vê o povo dele sofrendo lá uma enormidade, não, fica pedindo arma. Há um encontro previsto para acontecer entre autoridades norte-americanas e russas. Um tratado mesmo, uma discussão nuclear deve acontecer nesses próximos dias. Eles poderiam aproveitar essa reunião já para negociar, porque os Estados Unidos, se tiverem como intenção, conseguem resolver a questão dessa guerra, né? É só negociar, e eles não negociam, que a guerra, infelizmente, ela tem sido interessante para eles. Impressionante isso. Já pensou? 90% das armas nucleares hoje, nós sabemos bem, estão nas mãos de Rússia e Estados Unidos. Então esses dois países comandam o mundo nuclearmente falando. É bom colocar um ponto final nessa história aí o quanto antes, viu? João, muito obrigado, meu amigo. Um abração para você, viu? Valeu. Valeu, Joel. Valeu, Ana. Um abraço. Um abraço, Obrigada. querido. Esse João Vieira, repórter aqui do Band News TV. Vamos lá.